portador de notícias ruins. Não seja portador de mensagens negativas. Por que não levaram esse mensageiro também? Não roubaram ele também? Levaram para longe? Não, sobrou ele para contar notícia ruim. Para ir só piorando o quadro emocional de Jó. Só para ir piorando a situação de Jó. Ó, Jó, o negócio está ruim, já acabaram de roubar isso. Ó, Jó, piorou agora, acabaram de fazer aquilo. Aleluia. Jairo, quando ele reconheceu que Jesus podia curar a filha, alguém veio com uma notícia desanimadora, com uma notícia de morte. Jairo, interrompe a sua conversa com o mestre, meu filho, ó, já era. Aleluia. Quando Bartimeu gritava na beira do caminho por misericórdia, alguém teve o trabalho de sair do caminho que estava seguindo com Jesus e voltar e falar: não, rapaz, ele não vai te dar atenção, você. Tem gente que tem o trabalho, tem o prazer de dar notícia ruim, mano. Se essa pessoa que falou que era para ele calar a boca, por que essa pessoa não passou quieto na caravana de Jesus? Não, ele teve o desprazer de ir lá avisar para o cara que não ia adiantar nada ele ficar gritando. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui? Não seja portador de notícias negativas. Não seja portador de notícias ruins. Você e eu fomos ungidos pelo Senhor para sermos portadores de boas novas. Ah, mas pastor, a situação, irmão, por maior, por pior que seja a situação, tenha sempre na sua boca uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra que levanta a pessoa. Glória a Deus. Aleluia. Eu parei de fazer visita a doentes com aquela caravana que eu fazia antigamente, muito antigamente, bem antigamente, sabe? Porque eu comecei a observar que alguns crentes, a pessoa está lá moribundo. Ih, já tive isso aí, fiquei ruim, meu irmão. É para orar, miserável, não é para estar contando derrota. Ih, meu parente morreu assim. Irmão, fica quieto. Tem gente que só leva notícia ruim, mano. Pode perguntar ela, só vai eu e ela para ver se está doente, só vai eu e ela. Não é mais ninguém comigo não, porque vai que o cara vai contar história ruim. Não seja portador de notícias ruins. Não seja portador de notícias negativas. Tenha sempre na tua boca palavras de ânimo, palavras de encorajamento, palavras que a pessoa vai ouvir e vai encher o coração de esperança. Aleluia. É necessário que aprendamos isso, porque foi para isso que nós fomos chamados. Alguém perguntou: para que a igreja existe? Alguém já se perguntou isso? Eu já me perguntei: para que a igreja existe? Aí uns pensam que é para encher o bolso do pastor, como a gente está vendo por aí, né? Pastor com jatinho particular voando, com casa em Miami, com cara na beira da praia, enfim. Se ele tem por trabalho honesto, glória a Deus, aleluia. Mas se ele tem porque está roubando a igreja, coitado dele. Nada contra quem é rico. Nada contra quem é rico, de maneira nenhuma. Não é isso que eu estou dizendo. Mas tem muita gente, irmão, que só faz piorar. É necessário que a gente entenda que nós somos portadores de boa notícia. Nós temos que anunciar boas novas. Nós temos que anunciar a verdade. Não temos que anunciar falso evangelho como estão sendo anunciados por aí. E nessas igrejas onde anunciam o falso evangelho, você vai vencer, você vai prosperar, você vai. Irmão, são pessoas que não têm compromisso com o evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, Jesus disse assim: olha o evangelho que é, ó. Eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Irmão, que evangelho é esse? Não, ele disse mais: não tenha ânimo. Ó, tenha ânimo. Ó, não desanime. Porque no mundo
Não desanime. Tenha ânimo. No mundo vocês vão ter. Então a gente está vendo um evangelho sendo anunciado aí, que é um evangelho de facilidade. Você pode permanecer no pecado, que está tudo bem. Você pode fazer o que você... Não pode não. O evangelho da verdade é: arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. Toma posição, porque Jesus está às portas. Esse é o evangelho. É um evangelho que vai te levantar, que vai mudar a tua história. Ah, mas eu não aceito. Então é problema de quem não aceita. Nós não temos que levar notícias negativas, notícia que vai afastar o crente, ou o homem, ou a pessoa da presença de Deus. Nós temos que trazer notícia que a pessoa pensa: eu não posso ficar sem Jesus, eu não posso perder a minha salvação, eu não posso perder a minha salvação. Então nós somos portadores, ou devemos ser portadores de boas novas, de notícias boas. E notícias boas não é aquela que massageia o ego, não. São notícias verdadeiras. Aleluia. Marta e Maria mandaram notícia, mandaram notificar a Jesus sobre doença. E Jesus mandou outra notícia: avisa lá que essa doença não é para a morte. É assim que as coisas funcionam. Quando alguém vier com uma palavra negativa, você manda uma palavra positiva. Olha, Jesus, Marta e Maria mandou avisar que seu amigo Lázaro está quase morrendo. Não, avisa lá que essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então, quando você receber notícias ruins, dê notícias boas. Olha, você vai falar totalmente diferente. Você vai falar notícias boas. Você vai trazer notícias novas. Boas novas de salvação. Boas novas de libertação. Boas novas de transformação. Aleluia. Alguém chega e fala assim: fulano não tem jeito não. Aí o crente no vigia: pior que não tem não. Ué, que notícia é essa? Que crente? Não, ele não tem para você, mas para Deus tem, porque o meu Deus é o Deus do impossível. A notícia. A pessoa já vai ser impactada com essa notícia. Paulo se converte, está lá cego. Deus fala com o profeta: vai lá, na rua direita, tem um homem lá que está 3 dias cego. Vai lá orar por ele. Aí notificaram Ananias: não vou lá não, Senhor. Não vou não, que o Senhor é terrível. Vai, porque ele é para mim um homem escolhido. Ou seja, a notícia que Ananias tinha de Saulo era que ele era terrível. Era mentira? Não, era verdade. Mas ainda que era verdade, Deus disse: vai, porque ele é para mim um escolhido. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmão, não se preocupe em falar a verdade, em falar coisa boa. Fale sempre coisa boa. Deus colocou no meu e nos teus lábios palavras boas para a gente anunciar. As coisas estão ruins, é verdade, mas a Bíblia vai dizer: não vos conformeis com este século, mas transformai-o pela renovação da vossa mente, para que saibais qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Porque o mundo está de cabeça para baixo. Pode estar, mas Jesus muda. Porque a governo, Jesus transforma. Eu não tenho nada com o governo, não tenho nada com o mundo, eu tenho com Deus. O meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia. Então nós estamos vivendo dias em que a parte da igreja tem confundido a missão tão importante que recebeu. Nós temos que anunciar Jesus. Nós encontrou com alguém que está desviado, essa palavra é até feia, desviado, mas encontrou com alguém, fala: Jesus te ama. Tem crente que quando vê alguém que era da igreja, vira até as costas para a pessoa. Não, a gente tem que falar com a pessoa: ô fulano, Jesus te ama, estou sentindo falta de você. Aonde eu entro, onde eu chego, eu dou bom dia, paz sobre todo mundo. Não quero nem saber
que é crente que não é. Mas a Bíblia diz: se eu tenho paz, eu tenho que transmitir paz. Então, onde eu chego, eu digo: bom dia, paz do Senhor para todos. Pode ser lá na Câmara dos Vereadores, conforme eu estou sempre lá. Pode ser no posto de saúde, que eu estou sempre no hospital. Aonde eu vou, eu cumprimento a todos dessa forma. Porque eu tenho paz para transmitir. Ainda que eu estou cheio de problemas, mas a paz não sai do meu coração. Então eu sou um portador de paz. Aleluia. Eu sou um portador de alegria. Eu sou um portador de notícias boas. Eu não tenho que ficar: você viu, fulano caiu. Irmão, caiu, mas o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Tem gente crente que adora uma fofoca, irmão. E Deus é tão bom que não deixa o cara mudo. É porque o pai de João Batista, né, deu para ele ficar mudo. Deus castigou ele, ficou mudo. Ele duvidou, né? Ele duvidou. Ah, é? Então, um pouquinho de seria aí, não falar mais nada. Tem gente que tem boca de tubarão, irmão, só falando da vida dos outros. Aleluia. Eu preciso me lembrar. Você precisa se lembrar que nós somos portadores. Está conosco. Por que eu sou portador? Porque está comigo, está com você. Notícias boas. Se você não transmite coisa boa, irmão, tem que se converter, irmão. É preciso haver uma conversão genuína. Como o Nicodemos, doutor da lei, bacharel em teologia, doutorado e não sei mais o que. No entanto, foi procurar Jesus de noite, para ninguém saber que estava procurando Jesus. Segundo, já disse que pensou que tinha que voltar para a barriga da mãe. Pensou que tinha que entrar. Só Jesus na causa, né? Mas enfim. E Jesus disse para ele: rapaz, é preciso, é necessário nascer de novo. O cara é doutor da lei. Ele não era crentezinho, não, ele era doutor da lei. E no entanto, Jesus disse para ele: você tem que nascer de novo. E é verdade, tem muitos de nós que precisamos nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Converter a nossa língua, converter o nosso ouvido e transmitir notícias boas, porque nós somos portadores de boas novas. Amém, igreja? Amém. Isaías 52, 7 diz assim, ó: quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Ó, independe da circunstância. Se você foi colocado naquele cenário, você é um portador de boas novas. Ah, pastor, vou sair do meu trabalho porque o meu trabalho é terrível. Irmão, é lá que você tem que ficar. Se não está prejudicando a sua família, não está prejudicando a sua fé, é lá que você tem que ficar. Por quê? Porque Deus te botou lá. Foi a porta que Deus abriu para você. Então faça a diferença lá. Seja luz naquele lugar. Quando eu era mundano, tinha um cozinheiro que era crente. Como que eu perturbava aquele crente? Como que eu perturbei aquele crente? Mas ele sempre falava de Jesus para mim. Mas Jesus te ama. Eu aborrecendo o cara. E ele fala: Jesus te ama, rapaz. Eu ainda vou ver você na igreja, rapaz. Amém, na igreja o quê? Não sei o quê, papapá. Vou ver você na igreja. Jesus te ama. Ele tem uma obra na tua vida. Ele brigava comigo dessa forma. Eu brigava com ele, querendo mais do que isso, queria briga. E o que ele falava comigo era: Jesus te ama, rapaz. Ele tem uma obra na tua vida. Vou ver você ainda na igreja. E o que aconteceu? Estou na igreja. Um belo dia, depois de muitos anos, uns 10 anos mais ou menos, estou lá em Cabo Frio. Quem que eu encontro? O cozinheiro lá do hotel. Era garçom, ele era auxiliar de cozinha, na verdade. Aí ele me olhou assim: você está na igreja? Aí eu: tô. Eu não falei para você que você... Eu falei: meu Deus do céu. Então eu tenho que ser portador de boas novas, independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo ao meu redor. Se eu estou ali, é porque Ele me plantou ali para anunciar as boas novas de salvação. Tem crente que ouve notícia negativa e ainda se junta.
se junta para ver o negócio piorar. É igual aquele cara que era tão entrão que tinha um acidente na rua e tudo ele se metia, tudo ele sabia, tudo ele fazia, tudo ele conhecia, e tinha um acidente e ele entrou, eu sei, é meu parente, agora era um burro que estava morto. Ah, é seu parente? Ah, bom. Era um burro que estava morto, atropelado. Então o crente não tem que ser entrão, o crente tem que ser educado. Te deu a oportunidade, fala do amor de Deus. Eu estou dentro do ônibus, eu estou quieto. Se a pessoa puxar assunto comigo, eu já falo o nome de Jesus. Eu estou no lugar, está falando comigo alguma coisa, eu estou quieto. Eu estou na fila do banco, por exemplo, na loteria. Estou lá no lugar tranquilo. Aí normalmente, alguém quer falar do prefeito, quer falar do tempo, quer falar do que, eu aproveito para falar de Jesus. Eu entendi que eu sou portador de boas novas. Quando o crente não entende isso, ele dá lugar ao diabo, ele dá ouvido ao diabo, ele presta a boca para o diabo, ele se mete em contenda, ele se mete em confusão. Pode reparar, irmão. Esses crentes só vêm enfiado em confusão, por quê? Porque ele não entendeu ainda que ele é um portador de boas novas. Falaram mal de alguém? Fala assim, ó, Jesus pode mudar essa história. Não, porque você tem que ter uma palavra sempre que vai mudar a situação. Sejamos como a menina na casa do general Naamã. Naamã, general da Síria, pegou essa menina à força e levou para a casa dele. Escrava de Naamã. Essa menina tinha tudo para estar vendendo a comida de Naamã, para amaldiçoar Naamã. Ela disse assim para a mulher de Naamã: ah, se o meu patrão fosse lá na minha terra, porque lá na minha terra tem um homem de Deus, e se aquele homem de Deus orasse por o meu patrão, ele ficaria curado dessa lepra. Ó, que obra maravilhosa essa menina fez, irmão. Tem crente que está trabalhando, recebendo, amaldiçoando o patrão, irmão. Amaldiçoando o emprego que está trabalhando, irmão. Eu conheço essa opção. Não pode, mas essa menina não tinha salário. Essa menina não tinha ninguém por perto. Ela tinha tudo para amaldiçoar o patrão, mas não. Ela olhou o patrão e teve misericórdia e deu uma notícia boa. Sabe o que ele fez? Viajou, foi lá para Israel, lá para Samaria. Embora ele voltou do caminho, mas depois ele retornou e ele voltou de lá curado e convertido, porque uma menina que não tem nome deu uma notícia boa. Sejamos como alguém que no meio da multidão, Jesus disse: esse povo está três dias já com a gente aí, deve estar com fome. Senhor, manda esse povo embora porque não tem onde comer, não tem onde comprar, não tem dinheiro para comprar. Mas alguém veio com a notícia boa. Mestre, tem um rapazinho aí com 5 pães e 2 peixinhos aí, ó. Pronto, mudou o cenário. Vocês estão entendendo que quando você é portador de boas novas, você muda o cenário? Mas quando você não entende isso, você só piora o cenário. Esse rapazinho aqui estava lá com dois peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos, tranquilão. Quem sabe era para vender, não sei. Mas alguém disse: tem um menino aí, ó. Obrigado, rapaz. O Azar, obrigado, Azar. Ela disse, sempre puxa minha orelha, eu sempre esqueço o meu. Obrigado, Azar. Então teve alguém com uma boa notícia: Senhor, mestre, tem alguém, tem um rapazinho aí que não tem comida aí. Embora era, humanamente falando, não dava para nada, mas o pouco com Deus é muito. Ah, Jesus. Então você precisa ser portador de boas novas. José estava preso, quase 13 anos. Quase 13 anos preso. Mas teve alguém que deu uma boa notícia lá para o rei, para o faraó. O faraó estava tribulado, queria matar todo mundo, que ninguém sabia o que ele sonhou, ninguém decifrava o que ele sonhou, nem sabia o que sonhou e nem decifrava o que não sabia que ele sonhou. E alguém disse: ó, lá na cadeia, lá no presídio, tem um homem de Deus lá. Ele pode decifrar isso. Porque aconteceu assim comigo, a boa notícia, né? Chamaram José, mudou o cenário do Egito, mudou o cenário de José, mudou o cenário da família. Olha, irmão, quando você tem boas notícias, quando você é um portador de coisa boa, o cenário muda. Glória a Deus. Entenda isso, irmão. Deus está falando conosco, Deus está nos chamando a atenção.
ficar de pé, igreja.